Vou iniciar esse vlog mostrando meu PC novo arrumadinho. Tá, ele não é tão novo assim, mas ele tá formatado e novinho para uso. E meu namorado organizou para mim a conexão em uma tela, em um monitor bem maior. Então, basicamente, agora eu tenho 2 telas para usar, o que é muito legal quando você tá seguindo um tutorial ou algo parecido. Até então, eu tava usando o meu iPad para escrever, e eu gosto muito de usar o iPad nos momentos de preguiça, porque eu gosto de escrever deitada. Não é sempre que a gente se senta para escrever uma grande ideia. Mas faz falta ter um lugar espaçoso com teclado mecânico para você escrever. Fora que o Word tá atualizadinho. Se eu pudesse dar uma dica para qualquer escritor que tá me assistindo, gente, atualizem o Word de vocês. E é claro que eu personalizei o papel de parede. Então aí vocês estão vendo os aplicativos que eu deixo na página principal, minhas cadelinhas, a logo do meu canal, referências fofas de terror, como o Sem Nome, a My Melody, o Gatinho Assassino, e algumas referências de magia e espiritualidade, como Ganesha Feliz, a deusa romana Fortuna e a carta da Imperatriz que coloca a mulher no comando da própria vida. Numerologia da sorte e, é claro, o cafezinho, que vocês podem ter noção do tamanho da tela. Parece que eu tô num parquinho de diversões. Bom, galera, eu vou começar tentando atualizar vocês no meu processo de escrita nessas últimas semanas. Eu tô tentando fazer o vlog a cada 15 dias. O objetivo do vlog é dividir com vocês o meu processo de escrita. Às vezes ele é bom, às vezes ele é um pouco mais lento. No último vídeo, eu mostrei para vocês as antologias que já tinham sido publicadas na versão física, com os contos que eu já tinha produzido até então. Mas alguns foram lançados, mas ainda estão no processo de entrega. Todas essas editoras com antologias das quais eu participo acabam publicando pela Wiclap. E a Wiclap, ela entrega num prazo legal, mas demora um pouquinho mais que a Amazon. Por exemplo, a Amazon costuma chegar em alguns dias, 2 ou 3 no máximo, aqui onde eu moro. A Wiclap, a última vez que eu comprei, demorou 1 semana e meia para chegar. Não demorou tanto, mas também não foi tão rápido quanto estou acostumada. Eu achei o processo bem simples de ser feito, de compra e tudo mais. Os livros chegaram muito bem embalados e direitinho. Então, assim, é legal, às vezes você segue um autor independente e a publicação do livro físico ela é muito mais possível através da Wiclap. E provavelmente vai ser por lá que eu vou publicar o meu físico também. Eu comentei aqui com vocês em um short que eu peguei todos os contos que eu escrevi desde o ano passado, inclusive os que eu mostrei nos últimos vídeos, que saíram nessas coletâneas, e eu quero juntar tudo em um arquivo só para fazer a publicação e vocês poderem comprar de mim. Então eu tô há 3 semanas organizando esse arquivo, diagramei, ele já tá pronto para o formato digital, escrevi prefácio, escrevi sumário, escrevi dedicatória, coloquei citação. Ele tá bem legal, eu tô muito feliz com a minha formatação. Deu trabalho, revisei 5 vezes. Eu acho que ainda vou revisar uma última vez antes de subir o arquivo. Ele ficou bem robusto, ele tá com 273 páginas, se eu não me engano, por aí, tá, gente? Entre 260 e 270 alguma coisa. E ele tá com um total de 23 contos. Eu tava em dúvida entre incluir alguns pontuais nessa coletânea, mas eu acabei incluindo. Eu tava em dúvida se eu colocava um específico de vampiro e se eu colocava aquele meu conto onde eu falava de demônios. Mas, no final das contas, eu achei interessante colocar porque é o total dessa minha produção até agora. Os únicos 2 contos que não entram nessa minha coletânea, se você me segue no Instagram, foi o conto que eu escrevi para a antologia O Amor Segundo os Vilões, onde eu escrevi uma carta da Sininho pro Peter Pan. E um conto meio gore que eu escrevi para a editora Elder. Acabou que não foi lançado, não foi publicado. Eles não tiveram interesse. Acho que não ficou visceral demais. Eles queriam algo mais sinistro. E olha que eu tentei caprichar bastante. Mas foi um conto que ficou muito longo e é uma versão gore, mais violenta, do meu ponto de vista da história da Branca de Neve. E como esses faziam referências, a contos de fada, eu tô guardando os 2 porque eu fiquei animada com essa ideia e eu quero continuar produzindo mais alguns nesse sentido para talvez uma próxima coletânea. Não vai ficar tão longa, mas eu já tenho umas 3 boas ideias e eu acho que ia dar um e-book legal. Então, de todos os meus contos até agora, só esses 2 que não estão entrando. A maior parte deles, como eu já falei para vocês, é terror sobrenatural, mas vocês vão encontrar vampiro, vocês vão encontrar sereia e vão encontrar true crime. Apesar de não ser muito a minha praia, eu acabei escrevendo acho que 2 crimes aqui. E isso é o mais legal de participar das antologias quando você é um autor iniciante, porque nem sempre você tem ideia e tá num momento de expansão criativa para inventar uma história.
E a antologia, ela já traz a proposta para você. Então, quando você já sabe sobre o que escrever, quando alguém te dá uma proposta, um pontapé inicial, é muito mais fácil você trabalhar sua criatividade em cima daquilo. E eu considero um ótimo exercício para quem está começando. Eu já resumi um pouco a história para vocês no último vídeo. Falei como foi o início desse meu processo de escrita no ano passado. E expliquei que no ano passado eu só tinha produzido 2 contos para antologias que eu nunca entreguei. Mas acabei entregando para novas antologias quando eu reescrevi os 2 esse ano. E, de fato, eu entrei nessa atmosfera, né? Nesse mundo da escrita e das coletâneas. Esses 2 contos são Futuro do Pretérito e Sussurros na Floresta. Todos os outros eu produzi ao longo desses 6 primeiros meses de 2026. E para mim, esse livro vai marcar essa nova fase, sabe? Que é de fato o momento em que eu tive coragem de dar início, de me lançar nessa carreira de escritora. Eu tenho posto muitas coisas no papel e ouvido podcasts, enfim. Eu sempre vou indicar o Gostosas Também Choram, ele me ajuda demais, e o É Nóia Minha, da Camila Frender. Não são podcasts de terror, mas eu acho que se você sente dúvidas, anseios em relação à sua carreira, a relação a ser mulher no mundo corporativo, em relação a ser mulher no mundo, são podcasts que ajudam bastante a gente refletir sobre diversos temas. Nesse flow de reflexão, elas indicam livros e filmes e tudo isso mobiliza a gente. Então, o projeto para eu tirar do papel era o da minha criança que queria ser escritora e eu estou muito feliz com esse momento. Eu parei para repensar e organizar esse livro e para olhar as antologias que estão abertas recentemente, para ver qual eu queria participar, o que eu ia escrever na última semana. E eu acabei não participando de nenhuma. Eu digo assim, essa semana, tá, gente? Até semana passada, eu produzi mais 3 contos. Eu produzi um para Antologia Herege, produzi mais 2 para Chacal Edições, que era a Antologia Miarca, onde você tinha que contar o ponto de vista de um gato de uma forma sobrenatural. E eu me interessou muito, porque eu já tive uma gatinha de estimação. E um outro que se chamava Maré Vermelha, onde eu escrevi o meu segundo conto sobre sereias. Eu gostei bastante desse também. Mas, pesquisando nas antologias, especificamente para a Antologia Herege, eu escrevi um conto sobre uma bruxa. E assim, a bruxaria, ela conversa comigo de uma forma muito direta. Eu sempre tive fascínio por bruxas e assim, eu sigo a Wicca e tudo mais. Então, para mim, é muito simbólico. E eu sempre quis escrever algo nesse sentido, mas eu nunca tive coragem de rascunhar nada. E esse foi o primeiro conto, especificamente, onde eu tinha uma bruxa de protagonista. Então ele foi especial para mim, eu fiz muita pesquisa sobre ele, sobre as lendas e o folclore que eu queria incluir, e eu gostei tanto desse conto que eu resolvi transformar ele em um livro. Eu já tinha 2 ideias de produção de livros, de história com início, meio e fim, que não fossem contos para eu escrever. Só que nenhuma delas ainda tinha sido suficiente para eu, de fato, me sentar e começar a digitar. Porque uma coisa é você ter a ideia, mas parece que tudo que você escreve no início é muito ruim e não vai prestar para a versão final. Eu confio nas ideias em que eu consigo começar a botar no papel tudo que me vem, escrita pelo flow. A gente tem esses momentos. O livro da escrita do Stephen King, onde ele fala sobre o processo dele, ele diz que ele não estrutura enredo, apesar de terem vários livros técnicos sobre enredo. Ele precisa sentir a história. Eu gosto de estruturar enredo. Eu sou uma pessoa que eu preciso planejar as coisas. Só que eu acho que o início de uma história, ele pede esse flow criativo. E foi isso que aconteceu. Eu já consegui escrever a primeira página, mas eu dei uma paradinha por quê? Porque eu queria me dedicar à publicação desse meu primeiro e-book. Esse é o miolo do meu e-book, vocês podem ver que já tá bem diagramado. Ele tá todo dividido em capítulo com os títulos de todos os meus contos. E sim, eu uso o Word no modo escuro. A melhor coisa do mundo é usar o Word no modo escuro. E eu tava muito tempo sem usar o Word, porque eu usava mais o Pages do Mac mesmo para diagramar. E é completamente diferente. O Word é bem mais confortável. Dia 27/7 eu resolvi incluir os últimos 2 contos. E eu registrei eles tanto no governo da Biblioteca Nacional como na Câmara Brasileira de Livros, para não sofrer mais nenhum risco com as minhas histórias e tudo mais. Eu pesquisei bastante quando eu entrei nesse processo de criação. Quando você produz uma história, o simples fato de você mandar para o seu e-mail, se for uma história pequena, uma poesia, aquilo já é um registro de autoria. Então eu não estava muito preocupada com plágio, ninguém me conhecia, né, gente? E assim, são poucas pessoas que estão me seguindo hoje. Então eu não me preocupei com isso.
Mas agora eu vou colocar de fato à venda e eu precisei me preocupar com esses registros. Registrei na Câmara Brasileira do Livro, já tenho o meu número de copyright e eu tô aguardando, tenho que aguardar 2 dias para receber a ficha catalográfica e registro digital. Eu sei que não precisa de SBN para livro digital, mas eu registrei mesmo assim, porque isso protege a sua obra e protege você no processo de autoria. Então, assim que esses 2 documentos estiverem prontos, eu vou incluir o arquivo do meu livro e ele vai estar pronto para publicação. Eu acho que no final da próxima semana ele já deve estar disponível para vocês. Eu só não confirmo porque eu estou em conflito com a capa. O que acontece? Eu não sou capista e recentemente, né, eu tenho threads, eu tenho acompanhado as discussões sobre a IA e os ilustradores. Eu sei que isso tem aparecido muito na internet, mas assim, gente, honestamente, eu tentei fazer com IA, tá? Eu achei que ficou horrível, eu não ia usar. E eu tentei mais de uma IA e eu não gostei dos resultados. Então, assim, eu sei que o pessoal fala, ai, porque vai usar IA, vai enganar as pessoas. Mas, assim, às vezes a IA faz umas coisas muito feias também. E foi o que aconteceu no meu caso. Eu não gostei de nenhuma. Eu tentei a IA do Canva, tentei usar o Gemini, o ChatGPT e eu não gostei. Dito isso, o que eu pensei? Ou eu desenho, ou eu crio uma personalizada no Canva. Quem já é inscrito aqui, me conhece há mais tempo, sabe que eu desenhava. Eu gosto muito de desenhar. Eu me considero desenhista, mas eu não sou profissional, não sou ilustradora. E eu tô há muito tempo sem desenhar. E não é porque você é desenhista que isso te torna um profissional da ilustração ou um capista. Porque pensar a capa de um livro é todo um processo. Ela tem início, ela tem meio, ela tem fim. Ela vai começar de um lado e abrir do outro. Você tem que pensar em todas as etapas. Então não é tão simples assim. Claro que o e-book é só a capa frontal, mas eu quero a versão física também. Então eu vou ter que pensar numa capa completa. Procurei vários ilustradores no Instagram. Foi muito difícil porque muitas pessoas me passaram os portfólios. Honestamente, eu não teve nenhum que conversou diretamente comigo. Teve 2 perfis que eu gostei bastante. Uma delas, ela faz gore. Eu achei bem interessante. Eu acho que faria uma capa muito maneira se eu lançasse esse do conto de fadas que eu mandei pra vocês. Só que ela ainda não tinha nenhuma ilustração que conversasse com a proposta do meu livro. Então, isso dificulta esse processo de eu olhar e visualizar aquela arte, a minha produção e contratar o artista, porque eu também não quero fazer a pessoa perder tempo. E como eu nunca contratei, eu não quero, pedir pra pessoa desenhar algo que depois eu vá olhar e dizer, gostei. E teve uma segunda menina que eu descobri por acaso. Nesse caso, não foi ela que me mandou a ideia, apareceu pra mim. E eu fiquei maravilhada com o trabalho dela. E ela já é especialista em fazer ilustrações góticas. E além de tudo isso, ela não faz ilustração digital. Todo o processo dela é manual. Então eu acho que isso que me chamou mais atenção. Só que, no momento, eu não posso investir no valor dela. Eu acho que eu vou deixar para desse serviço quando eu tiver o livro da minha história completa, né? Que não seja o de contos, porque aí eu posso pensar na protagonista, pensar num trabalho de capa mais elaborado. Eu vi mais ou menos os valores iniciais, eu já tenho noção de quanto é, eu ainda tenho que escrever esse livro, então eu vou me planejar para no próximo entrar em contato com ela. Tudo isso eu fiz a minha capa no Canva. E assim, tô 100% satisfeita? Não, eu tô 80% satisfeita. Eu acho que ainda tá com cara de fui eu que fiz. Mas eu acho que também vai fazer parte do processo, já que eu tô fazendo de forma totalmente independente. Vou mostrar pra vocês aí como é que tá. Eu fiz várias versões. Tem umas que parecem versão de Paint, tem umas que parecem versão de IA, mas não foi. Todas eu tentei montar e tentei fazer, eu fiquei mais satisfeita com a última. Eu tô achando que vai ser essa. Como vai ser uma venda de e-book, vai estar disponível nos dispositivos Kindle, eu fico pensando em uma capa que fique atrativa para quem tá usando o próprio visor do Kindle. E a maioria das pessoas tem um Kindle em preto e branco, então por isso eu escolhi essa paleta de cores. Mas eu ainda não tenho 100% de certeza, eu vou atualizando vocês. Hoje é o dia seguinte do que eu tava gravando ontem, mas resolvi aparecer de novo aqui para dar mais uma atualizada para vocês. O meu registro ficou pronto,
A ficha catalográfica também. Eu tô esperando só a liberação do SBN. Tudo demora 2 dias, então eu acredito que até amanhã tudo esteja liberadinho para eu conseguir colocar as informações corretas lá no Kindle Create. E apesar de todo mundo estar falando que não precisa de ISBN para e-book, agora lá na Câmara Brasileira de Livros eu vi que tem a opção para você criar o ISBN digital. Então foi isso que eu fiz, tá? E é por isso que eu tô esperando. Mas essa semana aí vai ser esse processo para eu decidir capa e tudo mais, e acredito que até semana que vem eu esteja conseguindo publicar. Voltei para falar das minhas leituras da semana. No último vlog, eu tinha comentado com vocês que eu tinha lido A Bruxa de Ouro Preto e O Culto do Rei Amarelo. E aí, depois disso, ainda no Kindle, eu li 2 livros do André Bianco. Não são livros grandes, são contos pequenos. Eu acho que ele fez pensando justamente nesse formato de leitura rápida digital, mas se chama Eu, a Necromante. Confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada. Eu gosto muito de todos os livros dele e eu gosto muito da obra vampírica do André Bianco. Eu acho legal que ele explora um pouco do folclore, mas pelo título, Eu, a Necromante, eu tava esperando coisas muito específicas e não foi de encontro com o que eu imaginei, com a expectativa de leitura. Porém, ele usou folclore brasileiro, falou da lenda da Cunhambira, o que eu achei muito interessante, mas a história ainda não terminou. Eu li os 2 em um dia, assim, é muito rápida a leitura. É interessante, você quer ler algo rápido, né? Mas é uma história que ainda precisa de desfecho, ele deve estar trabalhando no 3º. Se você nunca leu André Bianco, eu recomendo imensamente que você comece ou pelo Senhor da Chuva ou pela Saga dos 7. A Saga dos 7 é gigantesca. Se você não gosta de sagas gigantescas, tem ainda a Saga do Vampiro Rei. Só que eu percebi que ele trocou alguns títulos. Antes era Bento, Vampiro Rei 1, Vampiro Rei 2. Agora eu acho que tá Catarzo, A Bruxa Teresa e Vampiro Rei. Mas são esses que estão disponíveis no formato Kindle. A Saga dos 7 não tá lá ainda. Mas eu li esses 2 contos, então, dele. E comecei a leitura do livro A Maldição da Casa das Flores. Eu não vou falar o nome da autora porque eu não sei pronunciar, mas é uma autora vietnamita. Eu gostei bastante, eu li em uma semana. E é um terrorzão, assim, casa de fantasma, pegada gótica de escrita, porém, leitura rápida. Ele tem um ritmo muito bom, apesar de tudo ser muito melancólico, explorar mágoa de personagem e ter aquele ritmo fantasmagórico que faz com que a história às vezes pareça um pouco arrastada para passar a agonia do espírito que está ali envolvido. Se você tem um bom ritmo de leitura, você vai terminar relativamente rápido. Eu li em uma semana e teve dia que eu nem peguei no livro. Mas vocês já sabem, né? Eu adoro o terror sobrenatural, então esse é o tipo de leitura que me agrada bastante. A protagonista da história é a Jade, ela é uma menina americana, o pai dela é vietnamita e ela tá precisando de dinheiro para ir para a faculdade. Então eles entram em um acordo, ela iria passar as férias de verão no Vietnã com a irmã. Teria que ir com o irmão também, mas ele não quis ir, ficou com a mãe. E lá ela ajudaria o pai a transformar a casa da família deles em uma pousada histórica. E ela ficaria responsável por desenvolver o site de hospedagem. Ela tinha muita mágoa em relação ao pai, eles não se davam bem desde que ele deixou a mãe. E ela é uma personagem bissexual. Ela tem 17 anos, o que é muito clássico, né? A gente usar esses personagens na adolescência. Mas eu achei importante o ritmo da leitura. Porque se não fossem os anseios adolescentes da Jade, com a identificação, com os medos e tudo mais, as coisas não teriam acontecido como elas aconteceram. Ela tem um romance com a prima, a Florence, que é quem mais ajuda ela e acredita nela quando os fantasmas começam a aparecer. E também uma das primeiras pessoas que testemunha o fantasma se materializando e, de fato, se comunicando com a Jade. Esse livro, ele explora muito a anatomia do nojo, então tem muitos elementos de insetos, mas isso tem muito a ver com a cultura vietnamita. Eu dei uma pesquisada sobre as lendas, vou fazer um short sobre isso. E ele usa a presença de insetos assim o tempo todo. Mas como é uma casa que, apesar de ter muita história, houve muito sofrimento e ela é assombrada, ela está apodrecendo. E o apodrecimento da mobília, das paredes, faz com que apareçam muitos insetos. A Jade começa a ter paralisia do sono e é nesses momentos em que ela começa a vislumbrar as coisas. Então, se você tem paralisia do sono, talvez esse livro te dê gatilhos. Mas eu adorei. Eu acho que é nesses momentos que a assombração aparece de verdade. O que eu mais gostei foi da sutileza do livro, porque você não leva sustos, especificamente, mas conforme você vai lendo, ele vai te causando aquele incômodo, sabe? E não é uma coisa muito consciente. Por exemplo, eu não senti medo em momento nenhum, nem nada parecido, mas eu tive alguns sonhos incômodos que não estavam diretamente ligados à história do livro, mas eu sei que provavelmente o enredo ativou
algumas zonas da estranheza no meu inconsciente. E eu ainda tô lendo Nunca Subi à Noite, eu dei uma parada. Eu tô gostando bastante, eu já passei da metade dele, faltam só alguns contos pra terminar. Mas eu parei pra ler esse. Mas no próximo vlog, provavelmente eu vou estar aqui falando dos contos do Nunca Subi à Noite da Dark Side. Então, se eu fosse recomendar uma das 2 leituras que eu fiz pra vocês, com certeza seria A Maldição da Casa das Flores. E como vocês viram aí, eu criei uma conta no Substack. Eu não sei usar direito. Eu criei ontem. E eu achei muito legal, as pessoas escrevem bastante, me lembra um pouco o Threads, só que ele permite textos mais longos. O problema é que por enquanto ninguém me segue, então eu ainda não tenho uma comunidade ali. E a minha intenção é dividir algumas resenhas de livros, porque não é o foco aqui do YouTube nem do Instagram, mas é um lugar onde eu consigo fazer isso, porque é um texto. Talvez futuramente eu consiga transformar numa newsletter. E também pensei em liberar algumas creepypastas que eu escrevo lá, os roteiros que eu preparo pra cá. E aí é uma forma de manter o público que gosta do conteúdo textual e o público que gosta do conteúdo visual. Então me segue lá para dar esse apoio e continua acompanhando aí a minha saga do e-book. Essa semana tem Arquivo Sobrenatural e semana que vem Arquivo Sobrenatural e Creepypasta. Até a próxima!